Olá, bom dia, shalom, sejam bem-vindos. Entrando aqui nessa manhã, juntos pela família de Deus, como corpo de Cristo, templo do Espírito, orando por todos que estão vindo, sejam bem-vindos. Eu e Ricelma aqui, nessa manhã, por um Brasil de joelho aos pés de Cristo. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom hoje receber o Reinaldo e a Natália. Vamos conversar um pouquinho com eles. Vai ser um tempo muito precioso. Verdade. Reinaldo e Natália são queridos irmãos lá do Rio de Janeiro e estão trabalhando já há bastante tempo a vida da igreja, o reino, família. Eles são pessoas bem abençoadas mesmo e caminham com a igreja local, também caminham com o apóstolo Anselmo e a Jô, e caminham no reino de Deus, nessa visão do reino de Deus. Então a gente está alegre de poder recebê-los hoje para falar desse livro, né? Muito bom. Mostra o livro assim, dá pra gente mostrar o livro? Isso. O livro deles fala sobre adoção. Eles receberam esse chamado assim no coração, Deus falou com ele numa das conferências do Brado. Ela vai contar, eu não vou contar muito, mas Deus tocou muito no coração deles em relação à adoção e coisas maravilhosas têm acontecido na vida deles. E daí nasceu esse livro chamado Adoção e um projeto também. Então vai ser um tempo precioso. A gente vê como Deus nos adota como pai, nós temos a paternidade de Deus e o que nós podemos fazer por outros também. É uma bênção. Coisa linda, gente. Vamos chegando aí. Todos são bem-vindos. Nosso querido Mário. Bênção, estamos juntos. Muito bem. Adiná. Isso aí. Bem-vindo, gente. Sejam bem-vindos. Alegria receber vocês aqui nessa manhã. Estamos juntos aí com o Reinaldo, a Natália e seus dois filhos, Daniel e Davi. Daniel e Davi. São muito preciosos essa família, né? E nesse período, famílias inspiradoras podem nos ajudar muito, não é isso? Isso. Coisa boa. Então, desde já, estejam orando, ligue para as pessoas perto de você e diga para elas despertarem, virem para ouvir esse testemunho poderoso aí, gente. Eu espero que você esteja se cuidando, você esteja fazendo aquilo que nós temos que fazer agora, cuidar de si mesmo, se proteger sua família, também ajudar irmãos que estão em dificuldade e mesmo os necessitados, né? Vamos fazer nossa parte, vamos ficar atentos para isso, não é isso, Céu? Não podemos baixar a guarda, né? Temos que continuar lutando contra esse vírus e crendo que o Senhor vai levar ele para longe de nós. Mas enquanto isso, vamos fazer a nossa parte. Também mantendo a sua mente saudável. E eu sei que muitas pessoas no dia a dia estão lutando com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, às vezes lutando com medo, às vezes lutando com a solidão. E nós queremos encorajar você que está nessa batalha, dizendo, olha, permaneça firme usando as armas da verdade, o poder do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que nos sustenta, Ele é o nosso refúgio, a nossa salvação. Mantenha essas verdades alimentando você, tá bom? Então vamos chegar aí, gente. Vamos chegar, pessoal, vamos dar um toque para os outros aí. Estamos recebendo este casal precioso, o Reinaldo e a Natália. Vamos chamar eles aqui agora.
Muito bem, o pessoal do Norte, de Belém, o pessoal de São Luís, pessoal de João Pessoa, de São Paulo, Recife, todos são bem-vindos. Ó, estamos aqui já com a Natália e o Reinaldo. E aí, Shalom. gente, tudo Shalom, bem? Hudson, Ricelma, Shalom. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem, tudo graças a bem, Deus. graças ao Pai. Que bênção. Que Sejam bom. bem-vindos, né? Nós temos a alegria de receber vocês hoje, poder compartilhar um pouco aquilo que Deus tem feito em vocês e através de vocês, né? Amém, é um privilégio enorme, né, estar com vocês aqui. Vocês que tanto nos inspiram, né? Tantas palavras liberadas, né, sobre o nosso destino, sobre aquilo que Deus tinha para a gente, né, e ainda tem. A gente está num projeto de Deus e é um privilégio estar com vocês aqui. Vocês são muito amados. Que bênção. Que bênção. Muito Glória a bom. Deus. Nós também amamos muito vocês e toda essa jornada amorosa de adoção que vocês têm. Nós estávamos falando aqui É, do livro, né? O livro de Isso. adoção, né? Esse livro é um livro muito inspirador e falando para a turma aqui que vai nos ouvir hoje, para fazer esse tempo especial de buscar esse livro, achar esse livro para ler e se inspirar, porque tem muita riqueza aqui, muitas chaves, né? E nós Amém. estamos alegres por isso, pelo privilégio de poder compartilhar essa mensagem. A mensagem da vida de vocês e Amém. também esse livro que conta isso. E é uma alegria para a gente saber onde que nasceu isso, né? Então, saber que Deus nos usa, saber que Deus usa os vasos dele. Às vezes a gente não... A gente vai ver depois a semente que a gente joga, né? isso. Depois vai brotando e como nasceu. E é tremendo, tremendo. É bom vocês falarem um pouquinho dessa história também, né? Muita gente não conhece, então é bom compartilhar de como que nasceu, como surgiu essa questão. A adoção, né? Que é o primeiro capítulo do livro. Fala exatamente Sim. disso, né? Então falem para nós aí sobre como é que surgiu isso. É uma palavra inspirativa que tem em Romanos, no capítulo 8, verso 14 em diante, que fala exatamente que nós somos isso. Nós somos filhos adotados por um pai, o espírito de adoção está conosco. Mas sejam bem-vindos e compartilhem aí a adoção. Sim, esse primeiro capítulo, né, sobre adoção é algo que a gente foi despertado, né, há um tempo atrás, né, e a gente fala um pouco sobre a questão jurídica aí, né, sobre todo o amparo legal, né, sobre a aceitação, a inclusão, e o principal desse capítulo é sobre como o Pai nos levou até esse lugar, né, como, o que ele gerou dentro de nós, né, a partir de Romanos 8 mesmo, ele nos mostrou como nós somos como filhos adotivos, né, ele nos inseriu na sua mesa, né? Nos inseriu na sua mesa. Ele nos deu acesso à sua herança, né? E isso despertou em nós também, né? Essa grande vontade, esse grande desejo de trazer também os filhos para a mesa, né? De fazer com que os filhos acessem a herança do pai, né? E esse capítulo ele é basicamente isso, né? Ele fala sobre a adoção, sobre a aceitação de Deus, né? A aceitação que Deus tem para nós, né? Que Ele nos aceitou como filhos. Na verdade, Pai é aquele que traz a existência, né? Pai é aquele que traz a existência. Ele como Criador, Ele nos trouxe a existência, né? Essa ideia foi dele. E não apenas isso, né? Porque algumas coisas nós perdemos no tempo do Éden, mas aí depois ele fez toda a obra de resgate, né? Nos adotou. Então, pai duas vezes, né? Porque ele nos trouxe a existência, nos criou e depois nos resgatou, fez toda essa obra de resgate. Muito bom. Muito bom. É exatamente isso. Então, essa carga que vocês estão sobre o amor paterno de Deus. Isso é uma das coisas muito poderosas que eu vejo nessa mensagem e agora na vida de vocês.
porque vocês viveram isso, né? De adotar o Davi e de, antes disso, conceber espiritualmente essa mesa do Pai, né? E aí ir na direção desses necessitados. E aí vocês podem contar como foi essa adoção que vocês viveram, esse processo. Não dá para contar tudo, porque precisa de muito tempo, né? Muitos detalhes. Mas resumam aí o que vocês puderem, isso vai ajudar a gente a compreender. Aham. Assim, a nossa... Primeiro, assim, a gente entendeu que Deus quis nos levar a entender quem Ele era como Pai, né? Primeiro, a gente entrou nesse lugar de paternidade, de entender um Deus que é Pai, que é bom. E no livro a gente conta também várias experiências que nós tivemos de Deus Pai nos mostrando esse lugar. E eu queria compartilhar uma delas que foi muito forte para mim. Eu tive uma visão, estava num congresso, eu tive uma visão muito poderosa, que isso mexe comigo até hoje, que eu estava num palácio e tinha 2 tronos, né? E 2 pessoas sentadas e tinha pessoas ajoelhadas, adorando, né? Quem estava no trono, anjos cantando ao redor com trombetas, tinha pessoas tirando coroas. Então, assim, aquilo me impressionou muito. Eu falava, Deus, que lugar é esse? Que ambiente de adoração é essa? E aquilo mexeu muito comigo. E um ambiente maravilhoso de adoração. E eu, ousadamente, naquele momento, eu olhei e falei assim, Deus, é muito bom estar aqui nesse ambiente de adoração, mas eu quero o seu colo. E na hora que eu falei isso, Deus levantou a mão e fez assim para mim, para eu vir. E nesse momento eu saí correndo e sentei, encostei a minha cabeça no colo dele. E aqui, a partir daquele momento, a gente entrou nesse lugar de entender que ele é um Deus poderoso, sim, mas mais do que tudo, ele quer ser pai. Então, assim, a gente começou a entrar e acessar esses lugares nele, né? Para entender quem ele é como pai. Nos últimos 10 anos, a gente foi muito ministrado, né? Sobre a paternidade de Deus, né? Acessar Deus como pai, né? Porque a gente, embora a gente já esteja na igreja há muito tempo, né? A gente seja a igreja há muito tempo, a gente não conhecia o pai como pai, né? A gente tinha ele como o criador, né? Como Deus poderoso, né? E na verdade, ele como criador, né? Que antes estava tão distante para a gente, né? Estava tão distante. Ele nos fez entender que Jesus ele entra na história para interromper esse ato, né? Essa distância entre ele. Né? Jesus é o amor, né? Jesus, o amor que encarna, né? Que encarna, vem e nos aceita. É o Pai gritando para a gente, olha, a ideia de você nascer foi minha e eu quero você na minha família, eu quero você na minha casa, eu quero você na minha mesa. É o Pai gritando para a gente isso, né? Olha, o amor, ele é real para você. Ele é uma prova. Para você entender o que é ser filho, eu te dou o meu filho. Isaías fala, né? Um filho sim nos deu. Né? Jesus, eu tenho certeza que Jesus ele veio como filho para nos ensinar a ser filhos. Jesus ele veio nos ensinar a ser filhos, né? Ele é como se Deus estivesse dizendo, olha, estão aí todas as ferramentas para que você dê certo como filho, né? Eu te dou o meu filho. E aí a partir desse acesso, né, que a gente teve de Deus como pai, o Hudson e a Ricelma tiveram na nossa igreja, né, um tempo atrás, no congresso de paternidade, falando sobre paternidade, e é muita luz no caminho, né, que isso traz, né, traz a luz do caminho, né, a palavra ela vem trazendo, iluminando o nosso caminho, né, e a gente foi muito ministrado sobre paternidade, né, sobre esse desejo. E aí, como Deus nos deu o Filho dele para nos ensinar a ser filhos, não só somente nos resgatar, nos redimir, mas ele vem e nos ensina a ser filho. E Jesus, ele nos apresenta o Pai, né? Porque ele fala assim, né? Você entra no seu quarto e ora com o seu Pai em secreto e ele vai te recompensar. Ninguém nos ensinou antes de Jesus sobre essa paternidade
que nos abençoava, nos dava no secreto, né? Jesus ele veio apresentando isso para nós. E aí a gente aprende a ser como Jesus, né? Filhos semelhantes a Jesus, que entram no quarto, né? Além das canções, né? A vida de adoração é muito mais do que canção, é uma vida de rendição, né? Uma vida onde nós nos relacionamos com o nosso Pai, né? Com o nosso Pai, nós nos relacionamos e nós nos tornamos semelhantes a Ele, né? E aí Ele deposita dentro de nós o seu Espírito que clama Abba Pai, clama Abba Pai. E aí a gente começa a entender por que Jesus, como filho, ele vem como filho e nos leva até o lugar da mesa do Pai, né? Porque ele fala assim, olha, eu vou para o Pai para preparar uma morada para vocês. E ele nos dá acesso à casa do Pai. Ele nos dá acesso à casa do Pai. Nós aprendemos com Jesus, então, como que é esse resgate dos irmãos. Esse resgate dos irmãos. Jesus vem, nos resgata, nos insere na mesa do Pai. E a adoração, ela gera isso em nós. Porque nós nos tornamos iguais àquele a quem nós adoramos. Então, se nós adoramos Jesus, nós aprendemos com Jesus. E aí Jesus, ele libera. O Espírito dele vem e entra em nós. Entra em nós. E ele que nos ensina como orar, né? Ele clama Abba Pai dentro de nós. E aí a gente começa a ouvir o clamor do órfão. A gente começa a ouvir o clamor do órfão. E esse clamor, ele gera esse choro dentro de nós, né? Ele gera esse choro dentro de nós. Eu tive uma experiência muito tremenda, Luz e Ricelma, que um período antes da gente fazer o resgate do Davi, né? Da gente cumprir, a gente tá falando muito, né? Mas Não, é isso aí. É isso aí, tá indo bem. Mas eu estava dormindo e só que eu estava muito nessa questão de falar assim, me dá o teu coração, porque eu não quero só o seu braço, né? Eu não quero só as suas bênçãos, né? Mas eu quero o seu coração para mim, Senhor. Estava falando com ele, me dá o seu coração. E aí Deus pegou e falou assim comigo, você quer o meu coração, então eu vou te dar um pedaço também da minha dor, do meu clamor. E aí eu estava dormindo madrugada e eu escutei um choro de criança no meu ouvido. Mas muito nitidamente, um choro de criança. Eu corri até o quarto de Daniel para ver se estava tudo bem. Se estava tudo bem. Ele estava dormindo, né? Estava entregue ao sono, descansando. E corri até a janela para ver se era algum grito de alguém lá de fora, mas era um choro de criança, um grito de criança. E eu não vi ninguém. Acordei a Natália, né? Falei, Natália, mozinho, o que está acontecendo? Eu vi um choro de criança. Ela falou assim, é o choro do seu filho. O choro do seu filho. Então, eu escutei o clamor do órfão, né? A gente foi conversando muito sobre isso, e aí veio toda essa ideia, né? Todo esse gerar de adoração. Acho que a Natália pode detalhar um pouco mais, né? As experiências que costuram tudo isso, né? Todo esse despertar. Assim, pode falar, gente? Isso. A gente está falando aqui. Vai falando. Então, é porque assim, o Senhor gerou várias coisas, né, no nosso espírito com relação à adoção. E a gente entendeu que desde 2013 ele estava nos preparando para 2018, né, para esse resgate que nós fizemos, o Davi. E isso sempre aconteceu no Brado, né, que a gente fala mesmo, o Brado é um lugar onde as sementes são lançadas, e acho que ali o Senhor encontrou uma terra fértil, que somos nós, e que a semente brotou, né? E a gente vê assim, o Davi é fruto das sementes que foram lançadas nessa conferência, né? Davi é fruto disso. Em 2016, a gente estava no Brado, e foi em Brasília, e o Hudson fez um chamado, ela falou assim, ó, quem tem um chamado para adoção, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu, no momento, eu não entendi nada. Eu falei, gente, como assim um chamado para adoção? Não tinha entendido. Mas eu falei, eu vou lá na frente, porque eu acho que isso é legal. E eu fui lá na frente, recebi a oração, né, a ministração. E na hora que eu retornei para o banco, o Daniel, que é o nosso filho primogênito, e o Reinaldo estavam voltando da livraria.
E aí o Reinaldo estava com um livro e ele falou assim, meu amor, olha o livro que eu comprei para a gente ler. Aí o nome do livro, O Filho Rejeitado. Eu falei, ai meu Deus, não é possível. Eu acabei de voltar de uma ministração de adoção e ele tá com um livro para mim que se chama O Filho Rejeitado. Isso não é coincidência. Nós voltamos para casa, né? Chegamos aqui, a gente começou a ler o livro. O Reinaldo leu 10 páginas do livro, ele estava muito impactado. Aí eu falei, não, me dá isso aí que eu quero ler. Eu sei que eu terminei, na hora que eu terminei de ler o livro, eu estava aos prantos e o Reinaldo falou assim, meu amor, a gente precisa de adotar. Aí naquela hora eu compreendi, eu falei assim, eu tenho um chamado para adoção. Eu entendi o que era o chamado para adoção. E na sequência a gente entrou com o processo de adoção aqui no Brasil, né, com a habilitação. E nesse momento a gente começou a orar muito, né, pelo nosso filho, para que o Senhor guardasse. A gente sabia que ele estava em algum lugar, para que o Senhor guardasse ele. E em uma conversa com uma amiga, ela falou assim, Natália, você já pensou numa adoção internacional? Eu falei, não pensei. Nunca pensei numa adoção internacional. Já cortei assim, não pensei porque o custo é muito elevado, o processo é muito longo. Ela falou assim, vamos orar sobre esse assunto. Eu tenho alguns amigos que estão voltando do campo missionário e eles falaram que é possível, sim. E aí eu falei, então tá bom, vamos fazer um propósito. Aí a gente começou um propósito de 40 dias de oração e jejum para que o Senhor testificasse isso no nosso espírito, para ver se isso estava alinhado com os propósitos de Deus para a nossa vida. Sei que a gente começou esse propósito de oração e chegou em algum momento do propósito, eu estava no quarto orando, o Espírito Santo falou assim, pegue o seu caderninho profético. Eu tenho um caderninho profético que desde 2011 eu anoto absolutamente tudo que o Senhor fala comigo, seja através de sonho, uma palavra, tudo eu anoto ali. Só que assim, são muitas coisas e a gente não lembra, então o caderninho é para a gente relembrar. Aí eu fui pegar o meu caderninho. Na hora que eu abri o caderninho, estava lá algumas experiências que a gente tinha tido, né? Uma delas foi no Brado, que eu tive uma visão que saía água do meu ventre, e saía água muito cristalina, e crianças e mulheres africanas bebiam dessa água. E conforme eles iam bebendo, eu ia ficando muito fortalecida. E tem também uma experiência também que nós tivemos no Brado, o Anselmo jogou o mapa do mundo no chão, isso também foi lá em Brasília, e ele falou assim, se você tem um chamado para as nações, vem aqui na frente e ora na nação que Deus te deu. Isso foi em 2013. O Reinaldo foi lá na frente, ajoelhou sobre o mapa e começou a chorar e clamava, Senhor, eu quero os meus filhos, eu quero os meus filhos. E na hora que eu fui terminando de ler aquelas experiências, eu estava aos prantos e o Espírito Santo falou assim para mim, os filhos são herança do Senhor. Pede-me que te darei as nações como herança. O Senhor falou que estaria nos dando um filho, mas estaria dando uma nação também como herança. E eu não tinha dúvida, porque estava tudo escrito ali, né? Ele estava nos preparando desde 2003 para esse tempo, né? E o Senhor confirmou e a gente falou assim... E aí a gente entrou mesmo na palavra, porque se ele tinha uma palavra de adoção, a gente não se preocupou com tempo, com dinheiro, a gente só tinha uma palavra que era para a gente ir e resgatar o nosso filho. Todo o restante estava nas mãos de Deus, ele providenciaria, né? E vocês já tinham o Daniel, né? Já tínhamos, o Daniel já estava, agora ele com 6 anos, né? Quando a gente buscou o Davi. Ele é o primogênito aí da casa, alegria, né? Primogênito. E foi engraçado porque ele quis participar do processo. E ele quando foi a gente envolvido no processo, né? Foi totalmente. A gente sempre consultou, porque assim, ele é parte da família, ele tem que querer, né? E ele falou assim, mamãe, eu só quero ser o mais velho. Eu não abro mão de ser o mais velho. Ele não abriu mão da primogenitura dele, né? E ele queria um irmão, ele é esperto. E ele queria um irmão, e ele participou desse processo, né? O Daniel, ele carrega a justiça de Deus, né? Acho que isso é muito forte, né? Para uma criança da idade dele, né? Ele ter essa maturidade de carregar a justiça de Deus, porque ele quis trazer a justiça de Deus para o irmão dele. Ele aceitou o irmão dele, né? Ele se colocou na mesma posição que Jesus se colocou, né? De trazer a justiça para o irmão, de resgatar, de colocar na mesma mesa que ele senta, né? De compartilhar o mesmo quarto, o mesmo cantinho para dormir, os brinquedos e as roupas. Ele quis isso. Glória. Quando nós estávamos partindo, no Brado a gente foi muito ensinado a semear
nas nações, né? Vocês ensinaram muito a gente nisso, né? E o Daniel, ele tem um cofrinho desde os tempos que ele começou a entender o brado dos leões, sobre ofertar nas nações. Então, ele criou um cofrinho para ele, e as moedinhas que dávamos a ele, né, ele foi guardando, depositando. No dia em que a gente decidiu ir buscar o Davi, decidiu não, que saiu toda a documentação e a gente foi buscar o Davi, o Daniel quebra aquele cofre, ele entrega nas nossas mãos e ele diz: pai, mãe, compra um monte de biscoito da vaca para levar para as crianças da África. O biscoito da vaca é um biscoito que ele gosta muito, né? Então ele toma, leva para as crianças da África todo o dinheiro do meu cofrinho. E Uau! isso é lindo, né? Porque ele, tão novo, ele entende que a justiça não é a própria justiça, né? A justiça dele, mas a justiça de Deus, né? Porque ele não usou os recursos dele para as diversões dele, né? Como criança, ele toma, pai, leva esses recursos para as crianças da África. Tremendo. Tremendo mesmo, tremendo. Então, até avisando o nosso pessoal que está conosco, nós vamos ter outra conferência agora em Isso. julho, né? Julho, vamos fazer uma conferência Virtual, né? Mas é outro brado e sempre o Senhor move na direção das cidades e nações. Então, você é bem-vindo para participar conosco nesse próximo aí virtual. Olha a colheita que o Senhor faz, né? Coisa tremenda. Tentamos agendar também um presencial para outubro, né? Não sabemos como vai estar, mas temos uma agenda também. Mas como ia ser agora em junho, o Brado, a gente resolveu fazer esse virtual para a gente não perder esse embalo, né? Tá juntos. Então, nós já fizemos a inscrição. É verdade. Continue a história, como foi o acesso lá a adoção internacional. Depois que a gente fez esse propósito, entrou com toda a documentação no Brasil, né? Nós fizemos contato com um lar de adoção, né? Com um orfanato que está na África. Esse orfanato tem responsáveis, né? Que eles indicam todo o caminho do processo legal, juridicamente, né? Nós frisamos aqui que todo o processo ele é dentro dos moldes jurídicos corretos e que são lícitos, né? Então, nós fizemos o contato, passamos por uma triagem psicológica, né? Nós entregamos a nossa habilitação aqui no Brasil, né? E passamos por uma triagem psicológica, um psicólogo nos entrevistou, esteve na nossa casa, e aí ele enviou toda a nossa aprovação do orfanato, e a diretora do orfanato entra em contato com a gente e falou: eu já tenho uma criança para vocês. nós traçamos um perfil de uma criança entre 3 e 5 anos, né? O Daniel tinha 6, ele pediu no máximo 5 anos para que ele pudesse ajudar na condução da criação do irmão dele, né? Ele pediu um menino, quero um irmão amigo. Nós atendemos, né, o pedido dele. E aí nós fomos e apresentamos esse pedido para a diretora do orfanato. Ela vem e nos retorna, né, falando que tem um menino para a gente, e o menino na época tinha 10 meses. Uau! Aí fala sobre os 10 meses. A gente estava, na nossa cabeça, a gente estava há algum tempo desenhando uma criança mais velha, né? E a gente não imaginava que ia ter um bebê novamente em casa. E eu falei assim, porque assim, um bebê, assim, para nossa rotina, a gente assustava um pouco ter um bebê, né? No momento que a gente estava da nossa vida profissional, na correria, ministerial, um bebê assustou um pouco. E aí teve um fim de semana, a gente, assim, o contexto da criança, né, do Davi na época era muito ruim, um contexto onde as pessoas tinham
o país, às vezes, os países africanos têm uma cultura muito forte com relação às crianças, né? Às vezes, uma criança que nasce com algum problema, então, assim, ou morre no parto, então a cultura é muito forte. E a criança precisava de sair, ela estava numa situação, assim, de precisar ser resgatada. E o Reinaldo, naquele momento, falou assim, não, Natália, nós vamos buscar essa criança. E eu sentei assim, e fiquei assim, meu pai, como que vai ser isso? O Senhor sempre nos surpreende, né? E eu sentei teve um fim de semana que fui arrumar as coisas do Daniel para ver o que eu tinha de bebê, né? Porque eu não tinha nada de bebê. A gente teria que se adaptar tudo novamente. E eu sentei no quarto, comecei a arrumar. Eu não tinha absolutamente nada de bebê do Daniel, porque eu tinha dado tudo, porque na minha cabeça não teria mais um bebê em casa. E eu falei assim, sentei na cama e falei, Senhor, como que eu vou conseguir? Como que vai ser isso? Mas naquele momento o Senhor me envolveu num amor tão grande, tão sobrenatural. Eu chorei muito e eu saí daquele quarto assim, apaixonada, mãe do Davi. Eu já amava o Davi, eu fui batizada num amor, sabe? Amor de mãe. Foi como se naquele momento eu tivesse noção de que eu estava mesmo grávida no meu espírito, no meu coração. E eu fui batizada num amor muito grande. E eu já conseguia amar o Davi como eu amo o Daniel. Eu olhava aquela fotinha, olhava para o Daniel e falava, meu Deus, não tem diferença. E o Espírito Santo ministrava, o Deus falava assim comigo. Você está entendendo que não tem diferença do amor que eu tenho por Jesus e o amor que eu tenho para você, que é filha adotiva? Então, o Senhor veio trazendo isso tudo e a gente ainda entendendo ainda mais como que era acessar o lugar de paternidade. E eu amava muito Davi, já sentia, assim, saudade daquele cabecinha, daquele corpinho que eu não conseguia, eu não tinha pego ainda, mas eu já sentia saudade, eu já amava. E o Espírito Santo ministrava, eu te amo do mesmo jeito. Uau. O problema, assim, que a gente vê a situação, os resgates, né? Porque, assim, existem muitos filhos que ainda não sabem que tem pai. Né? Existem muitos filhos da terra que não sabem que tem pai. Às vezes até dentro de uma igreja mesmo, existem muitos filhos que não sabem que tem pai. E aí o Davi ficava doente, às vezes lá, eles entravam em contato comigo, eu falava, meu Deus, eu entrava em desespero. Mas ele não sabia que tinha um pai e uma mãe orando por ele, que estariam indo buscar ele. E Deus falava isso comigo, existem filhos espalhados no mundo que não sabem que tem pais, eles precisam saber que tem pai. E Deus foi trazendo isso pra gente, né? Esse amor pelas vidas, pelas almas, que precisam de acessar esse lugar, né? Então, assim, a adoção do Davi, né? O Daniel, a nossa vida, assim, familiar, esse processo a gente entende mesmo que foi o que o Reinaldo falou no início, que Deus dividiu um lugarzinho no coração dele muito especial. A adoção é isso, é Deus dividir, né, o que ele sente por nós e por todos os filhos que estão espalhados aí no mundo, porque há uma dor no coração dele ao ver, né, que os filhos estão sem conhecê-lo de verdade, sem saber quem ele é. E ele quer compartilhar isso com a gente, né, com a igreja do Senhor, e a gente precisa se posicionar nisso. E o Senhor tem nos levado a acessar esses lugares. Sim, a igreja que ouve o clamor do órfão, né, a igreja não pode se subtrair desse grito. Ela não pode fechar os ouvidos dela a esse grito, né? E é importantíssimo. Isso. Nós estamos muito alegres de hoje poder ouvir vocês falando desse clamor do órfão e também de um exemplo prático que Deus deu a vocês, essa história tão profética, essas marcas proféticas que vocês carregam de adoção e resgate, né? E veio o processo de conceber a visão nas conferências, na vida pessoal, no gerar, e até que Deus levou vocês além, né? Alargou mesmo essa visão, que vocês nem pensavam nisso, mas já naquele dia que você estava gemendo lá em cima do mapa, já era para isso. Só que a gente não faz essas conexões, né? Sim. Aí depois Deus mesmo vai levando você para alargar sem que você perceba. Então, talvez alguém que está nos ouvindo hoje e que já ouviu o clamor do órfão, seja tocado hoje de novo pelo Senhor, despertado, acordado para viver esse gerar e viver as experiências de glória. Porque isso aqui é uma experiência de glória. Eles estão vendo pela fé esses recursos. E tudo que a gente tem que fazer tem que ser firmado em fé, né?
Fé e Amém. obediência, fé e obediência. Então, eles ouviram, receberam e agiram em fé e obediência. Estamos aqui hoje, nós temos o Davi em casa com o Daniel, com os pais, com uma família de filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Esse é o propósito eterno de Deus, né? E imagina se as nossas famílias todas na igreja se envolvem nisso. Pastor, você que está nos ouvindo, você precisa compartilhar isso com a sua igreja. Pegue essa história e compartilhe com a sua igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que sabe que existem pessoas que podem ouvir esse clamor e quem sabe, já ouviram e precisam de inspiração. Aqui nós temos esse exemplo muito poderoso em que aconteceu. Aí vocês foram lá na África, pegaram o Davi já com 10 meses, né? Sim. Quando a gente... Receberam ele com 10 meses. Sim, quando a gente fez, a gente aceitou, né, a missão desse resgate, né? Nós falamos com a responsável do orfanato, nós aceitamos, nós vamos aí buscar o nosso filhote, o amado, né? O Davi, o amado. Nós vamos buscar o nosso filhote e começou a tramitar na justiça, né? Como a gente disse antes, né? A gente não estava preocupado com recursos. Eu ouvi uma palavra do Hudson no Brado, né? Que falava que nós deveríamos ter uma sacola incorruptível para ajuntar os tesouros incorruptíveis, né? E servir como mordomos do Senhor aqui na terra. Então, nós não nos preocupamos com esses recursos, né? E falamos, sim, nós vamos. Porque, na verdade, Deus... Também, né, Reinaldo? Que Deus nos criou com orçamento, né? Então, Com Deus orçamento, orçamento. Então, se a gente tem um orçamento, por que temer, né? É só acessar, né? Acessar. Exato, a bondade de Deus, né? A palavra bondade, ela fala sobre suprimento, né? Sobre recursos. E Abraão, quando ele foi chamado, ele falou assim, Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia onde era esse lugar, ele não sabia se ele ia ter comida, se ele ia ter bebida, mas ele aceitou. Deus, ele não nos deu o projeto inteiro, né, Hudson? Mas ele foi dando fragmentos e foi juntando e a gente foi costurando essa coxa de retalhos. É importantíssimo que a gente caminhe debaixo de uma palavra. E ouvir a palavra e decidir o que você vai fazer com essa palavra é um ponto muito importante. É um ponto muito importante, porque a gente não pode ser somente colecionador de palavras proféticas. Né? A gente tem que caminhar debaixo dessa palavra, perseguir essa palavra. É verdade. É importante isso, né? O que você vai fazer com essa semente que você recebe? Então a gente foi e falou, a gente vai. Quando a gente decidiu, Hudson, e a gente deu a resposta positiva, a gente recebeu uma oferta enorme, sem pedir um centavo. A gente nunca tinha recebido oferta. A gente nunca tinha recebido oferta. Assim, como assim, gente? E foi o Senhor falando pra gente, eu tenho a provisão para o que vocês vão fazer. Então, assim, a gente não teve medo com isso. A gente foi, assim, ousado, né, meu amor? A gente quase investiu em um pedaço de terra. Deus falou que não, vocês não vão investir. Antes de todo esse processo. E quando a gente decidiu, né, aceitar o processo, aí Deus pegou e falou assim, vocês iam investir num pedaço de terra, sendo que eu quero que vocês investam numa nação inteira. Uau! Vocês vão resgatar uma nação inteira. E aí o processo correu todo na justiça do país da África que a gente adotou, e a gente foi fazer o resgate. A gente pegou o voo e foi lá fazer o resgate, né? E a gente chegou lá num dia de noite, estava tudo muito escuro. A gente só pôde pegar o nosso Davizinho no colo só no outro dia pela manhã. Nós tomamos café apressadamente, né? E aí a gente foi conhecer o nosso filho, conhecer ele, ter com ele pela primeira vez. A gente foi caminhando num corredor escuro, né? No orfanato que a gente estava, muito escuro o corredor, né? E a gente já ouvia o choro de crianças, aquilo já foi mexendo muito com a gente. Eu fui me lembrando que no Brado, que teve lá em São Gonçalo, Sim. Deus me deu uma palavra acerca do Davi, o processo já estava tramitando, né? E Deus me deu uma palavra, né? No momento, o Brado estava falando comigo, laços de morte cercaram
do seu filho, mas eu, Senhor, estou resgatando ele, colocando numa rocha que é mais alta que ele. Aleluia. A alma dele estaria para desfalecer, mas eu estou puxando ele para o lugar que é mais alto que ele, uma rocha firme e segura. E aí eu me lembrei disso e eu comecei a escutar aqueles choros de criança, a gente foi passando por todos os bercinhos, eles esticando o braço, a vontade de levar todo mundo. Vontade de levar todo mundo, de resgatar todo mundo. E ele estava no último bercinho, ele viu a Natália e já esticou os braços, já veio para a Natália. A Natália já beijou, eu já arranquei ele dos braços da Natália, já apertando ele, mas ele pediu o braço da Natália primeiro, porque ele entendeu, essa é aquela que eu estava esperando há tanto tempo. É essa. Aí ele foi pro colo da Natália, a Natália já começou a orar por ele, né? Aí já pode continuar. A gente fez aquele momento, porque assim, desde o momento que a única coisa que eu queria muito chegar, pegar ele e entregar ele para o Senhor, né? Devolver ele para o Senhor. Falar, entregando ao Senhor, Senhor, o Senhor me deu e eu quero te devolver. Né? Que nós, né? Eu, Reinaldo, Daniel, que nós possamos dar as ferramentas que ele precisa para cumprir o destino dele. Então, eu queria muito pegar ele, sabe? E apresentar para o Senhor mesmo, entregar ao Senhor aquilo que ele estava dando, nos colocar, né, diante de Deus como mesmo instrumentos para fazê-lo crescer e receber a ferramenta que ele precisa para impactar as nações. Então, foi um momento muito gostoso na hora que a gente chegou, abraçou, a gente pôde orar, foi o primeiro ato, quebrar toda a maldição que havia sido lançada sobre a vida dele e declarar, e o nome dele foi escolhido justamente para isso, porque assim, a gente entende que o nome carrega também um destino, né? Porque eu nasci, o meu nome tem muito a ver com o meu destino. E que é para ele saber que todos os dias da vida dele, ele é o filho amado, ele nunca foi o filho rejeitado, mas ele foi muito ansiado, né? Desejado por nós e por Deus, que quis dar para ele uma família. Sim, um ponto importante é que esse é o tempo, né, que a gente já está com o nosso filho nos braços, né? Esse é o tempo de nós sermos casa para o Davi, né? Nós somos casa para o Davi, nós somos aljava para o Davi agora. Né? Ele está sendo polido dentro dessa aljava de couro, né? Está sendo polido, né? Está recebendo todo o tratamento para quando o arqueiro trazer ele às mãos. Assim a gente caminha para o capítulo final do livro, né? Quando o arqueiro trazer ele para as mãos, que ele esticar a corda da flecha do arco e lançar, ele não vai parar até ele atingir o alvo dele. Qual que é o alvo dele? É retornar para trazer justiça. Retornar para trazer a justiça para a nação dele, né? Ele carrega a justiça de Deus, porque ele recebeu a justiça de Deus, então ele carrega essa justiça de Deus, né? Ele vai levar essa justiça para a origem dele, né? Para a origem. E aí, por que é uma obra de resgate? O resgate é trazer o filho para o lugar que lhe é devido, né? O lugar que lhe é devido, o lugar que Deus tem para ele. A gente resgatou ele para o lugar de segurança, para o lugar na mesa do Pai maior, né? Do Abba. Por isso que é uma obra de resgate essa, né? O Davi hoje ele está à mesa do Abba, né? Recebendo toda a nutrição, todas as ferramentas, né? Todo amor, afeto, né? Para que ele entenda o lugar dele como filho, né? E que ele possa um dia voltar. Esse dia para a gente não vai ser um dia de dor, não vai. Quando ele precisar voltar para o lugar onde ele tem que fazer a justiça. Não vai ser um dia de dor de forma nenhuma, mas vai ser um dia de missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Com certeza, e é bem com isso. certeza. Isso é maravilhoso, né, Isel? Os filhos voltam. Nós estamos agora com uma experiência de receber nosso filho de volta para morar em Brasília depois de 7 anos. Ele casou e está voltando, ele já volta com os netos, né? Ai, então, quando vocês soltarem aí, vocês vão ver os propósitos, né? E aí depois vocês vão acolher de volta e ver isso, esses ciclos, né, se repetindo. Isso é maravilhoso, né? Aí Selma carrega isso no coração dos filhos, né? Das crianças. O mais interessante a gente sempre colocou para eles a gente gerar os projetos de Deus na vida deles, não os nossos, né? Porque a gente, como pai, a gente tem que vigiar muito nisso. Às vezes a gente
pensa uma coisa para os nossos filhos e a gente quer que eles façam aquilo que a gente pensa. Mas, na verdade, eles têm que viver os sonhos de Deus para eles. Então, a gente colocou para eles que eles tinham projetos, tinham propósitos, e que eles precisavam viver esses propósitos. E a gente sempre gerou isso e orou com eles. E sempre deixamos que eles sigam mesmo esse propósito, resolvam, decidam. Então, o ano passado, ele chegou para a gente, o Judson, né, que é o nosso caçula de 30 anos. A gente olha esse caçula. Então, ele chegou e falou assim, olha, Deus tem me tocado e tem me falado que é o tempo de estar mais perto de vocês, é o tempo de viver mais perto do meu pai, de estar aprendendo, de ajudar, então me colocar à disposição. E aí ele colocou para a gente uma coisa bem interessante. Ele falou assim, Jesus começou o ministério dele com 30 anos. E eu estou fazendo 30 anos, então eu tenho que começar alguma coisa. Deus está me chamando para isso. Amém. Então, a gente tem uma alegria, porque a gente vê assim, a gente investiu, a gente ensinou, né? E aí, tá aí, ó. Deus está trazendo os propósitos e às vezes sonhos que a gente tem, mas que ficou no coração e fomos orando e pedindo para Deus falar, Deus agir, que tudo aconteça no tempo dele. Amém. E é maravilhoso isso, porque acontece no tempo certo de Deus, né? Amém. Ele não dá as coisas pra gente assim, tudo de uma vez, porque a gente não aguenta. Ele tem que dar devagar mesmo pra gente ir recebendo e administrando, né? É interessante isso. E foi muito bom que vocês hoje podem contar essa história e estão no meio do processo, né, de formação do Davi, de equipar o Davi para esse propósito, para esse destino em Deus. E é interessante como nós precisamos de casas, de lares, de famílias que sejam direcionadas nesse sentido, para a paternidade de Deus. Porque Deus é que é perfeito e é Deus que vai sempre estar com eles. A gente, como pais adotivos ou pais naturais de sangue, nós temos um momento ali que nós vamos dar muita coisa do que nós recebemos de Deus e vai para eles. Mas em seguida, eles vão continuar com a paternidade de Deus. Eles precisam dessa clareza. E eu louvo ao Senhor por isso que vocês estão recebendo e hoje podem inspirar muitas famílias, muitos pais, talvez até alguém que tenha quebrado o seu relacionamento, que está nos ouvindo hoje, que não está exercendo aquilo que Deus colocou para você exercer, mas hoje você pode retornar, pode se arrepender e tomar o seu lugar de paternidade, né? Um varão, um homem, um sacerdote aqui, uma mulher, nós precisamos da paternidade e da maternidade. Nós precisamos disso funcionando nas famílias. As crianças do futuro estão sendo muito... As crianças de agora, que vão para o futuro exercer seu propósito, elas estão muito caçadas. Há leis de aborto, há leis que estão tentando flexibilizar para legalizar a pedofilia. Imagina, né? Coisas terríveis contra essa próxima geração. Mas a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Amém. A igreja é essa que pode oferecer lares, famílias que estão fundamentadas na paternidade de Deus e ensinar crianças desde pequeno com a experiência do amor, né? E é forte demais isso que vocês estão dando, né? Essa experiência de amar uma criança que não é do seu sangue, mas agora é como se fosse, né? Exatamente, ganhou essa legalidade no reino do espírito e no reino físico, né? Sim, acho que uma outra experiência tremenda, Hudson, né? Como Deus alinha tudo, né? Porque eu fui fazer um exame de DNA para conhecer a minha origem, né? DNA de origem. O meu DNA, ele deu por sua grande maioria o continente africano, né? O povo banto, né? Meu DNA, ele é o povo banto todo lá, né? Pega a região que o Davi nasceu. Pega a região que o Davi nasceu, né? Então, eu entendo que eu estou posicionado como realeza banto, né? Para poder resgatar a realeza banto. E aí, quando o Davi chegou aqui, né? A gente foi levar ele ao médico para diagnosticar as dificuldades, né?
ele fez uma bateria de exames, né? E quando chegou, né, os resultados de exame de sangue, qual que era o tipo, né, o tipo sanguíneo do Davi? É o mesmo tipo sanguíneo que o Daniel tem. O Uau! nosso filho primogênito. Mesmo tipo sanguíneo. Deus alinha tudo. Deus alinha tudo. Acho que hoje, esse posicionamento da igreja, né, como casa adotiva, né, isso já vem sido falado, né, há muito tempo. Acho que o Brado é uma resposta para a igreja há muito tempo, né? Isso já vem sido falado. E eu acho que hoje nós, igreja, nós somos o eco do Senhor na terra, né? Porque Deus, ele está falando, ele deu a resposta do filho dele, né? Do filho dele, o filho do seu amor. E nós temos que continuar esse legado de amor de Deus, né? Nós temos que continuar, temos que ser o eco da voz dele, porque ele ainda está gritando, né? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Né? Ainda ele está contando com uma mão levantada, a sabedoria está gritando nos altos lugares, olha, eu estou aqui, né? Para quem quiser, eu estou disponível, né? O Senhor está gritando isso, né? E a gente tem que se posicionar nesses lugares, porque o Ruiós veio nos ensinar, né? O Jesus Ruiós, né? Deus falou assim, olha, esse é o meu Ruiós amado, a ele ouvi. Dá ouvido ao Ruiós, se posiciona neste lugar de Ruiós também e vai resgatar os seus irmãos, né? Vai ser casa, né? Para tantos Davis que tem aí, tantos Daniéis, tantos Judsons. Vamos ser casa para os filhos, né? Isso. Nós queríamos convidar vocês agora para orar pelos nossos queridos que estão conosco e os que vão ouvir essa live depois, para que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir o clamor do órfão e serem instrumentos da paternidade de Deus. Vocês poderiam fazer uma oração nesse sentido, por favor? Nós vamos acompanhar vocês nisso. Amém. Senhor, nós agradecemos o Senhor por este tempo, por essa medida que o Senhor nos proporcionou nesta manhã, Deus. Muito obrigado por essa mesa profética, essa mesa de alinhamento. E nós agradecemos porque a Tua voz chegou até nós. Muito obrigado porque o Senhor depositou em nós o Seu Espírito. E hoje, Deus, nós queremos, ó Deus, pedir por cada um que está vendo agora, ou que vai ver posteriormente essa live, nós te pedimos que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, Deus. Amém. O Senhor está disponível, ó Deus, disponível para aqueles que se inclinam ao Senhor, né? Todo homem rendido, em contrição, que se coloca num lugar de humildade, ele está apto a ouvir a sua voz. Então, que o Teu Espírito possa encontrar todos esses homens que estão rendidos, né? Que o Teu Espírito Santo possa falar mais alto, Deus. E que o Senhor venha despertar, ó Deus, a igreja brasileira. A igreja brasileira que tem tantas promessas, tantas palavras, ó Deus. Que o Senhor possa despertar a igreja brasileira a ouvir a Tua voz, a ouvir o chamado que o Senhor tem para o Brasil, né? Como uma nação adotiva, como uma adoção que carrega a paternidade, uma nação, Deus, que cumprirá a palavra que diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que essas sementes, ó Deus, possam receber os nutrientes necessários para germinar na nossa nação, que nós possamos, como nação, ser tocados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, despertados, impulsionados, ó Deus, incentivados a cumprir os Teus propósitos como nação. Então, abençoa os lares, né? Abençoa os homens, os sacerdotes dos lares, que eles estejam inclinados a ouvir a Tua voz, Deus. Amém. E cumprir o teu chamado. Que o Senhor desperte as mães, ó Deus, o lugar de segurança no colo das mães, que as mães sejam despertadas também, ó Deus, a oferecer este lugar de abrigo. Que a igreja brasileira seja este lugar de proteção, este lugar seguro, ó Deus, para todos os órfãos. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Yeshua. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom.
muito feliz com o que Deus está fazendo na vida de vocês. Sem falar que o Davi é lindo, né? Mas a gente já conhece, já esteve com vocês, junto com eles, vocês já testemunharam no braço, com ele nos braços. Tremendo que Deus faz. Tremendo demais. E é tremendo esse útero da mulher, da mãe, e esse compromisso sacerdotal do pai, né, de realmente desejar e concordar com o que Deus quer. E nós oramos como você orou, em concordância que essa mensagem, esse testemunho poderoso possa tocar muitas pessoas e despertar pessoas para ouvir o clamor do órfão e acessar a paternidade de Deus e ser esse instrumento da paternidade de Deus. Então, gente, mais uma vez, não vamos esquecer o livro, né? Adoção, né? Esse é o livro. Você fica espelhado, né? Exatamente. Mas dá para entender o clamor no coração do Abba. Então, e onde a gente compra esse livro? Esse livro está na nossa bio. Está na nossa bio aí os canais que você pode acessar, né? Na bio do Instagram, né? Bom, está demorando um pouco agora por conta desse período, né? Que o Brasil tem vivido, né? O correio está demorando um pouco aí, em torno de 10 dias, né? 10 a 15 dias para entregar. Mas você pode entrar aí na bio e acessar os canais de compra para você adquirir esse livro. Esse livro, ele é inspirativo, né, para as famílias brasileiras, né? Mas ele também é uma obra missionária, porque todos os recursos desse livro ele está sendo direcionado para o campo missionário, para as missões no continente africano. Que bênção, Glória a gente. Deus. Que Glória bênção. a Deus. Mais um motivo, gente, para a gente estar adquirindo esse livro e fazendo essa oferta missionária do continente africano, né? @Casa Coração do Abba no Instagram, gente. Isso, é o Instagram, isso. No Instagram. Sigam eles, que eles carregam esse amor paterno de Deus, o amor do Abba, né? Amém. O amor paterno de Deus e estão obedecendo o Senhor nesse propósito tão lindo, tão poderoso. Nós cremos que o Brasil ele vai ser um celeiro, está se tornando um celeiro de paternidade e adoção, né? Para as nações, para muitas nações e homens e mulheres como vocês, tendo casas, como vocês já receberam palavra profética, casas de adoção, casas de paternidade. Eu creio nas casas de paternidade, em lugares onde homens e mulheres exercem esse amor paterno de Deus. Então, avancem, continuem a obedecer ao Senhor. Nós estamos muito alegres por isso. Muito obrigado por seu tempo. Muito obrigado por vir e compartilhar essa mensagem tão poderosa, né, Senhor? E eu creio que a gente vai ter muito mais testemunhos de pessoas que vão estar dando esse passo da adoção, vão estar adotando. Eu creio que nós vamos estar falando outras vezes sobre isso também, porque isso, assim, move muito o nosso coração, né? Enche o nosso coração de alegria. E eu creio que Deus, então, né? É uma alegria muito grande ver os filhos dele se movendo para acolher essas crianças, essas pessoas que precisam dessa paternidade. E a gente precisa ensinar mesmo que nós temos um pai presente, um pai poderoso, um pai provedor, um pai que cuida de nós, que nos supre. A gente precisa mesmo estar passando isso. E isso, o nosso testemunho tem que ser forte também, né? Então, eu creio que muitas pessoas, através do testemunho da vida de vocês, do passo que vocês deram, vão acessar também esse lugar e vão ser abençoados com a adoção. Amém. Amém. Nós agradecemos por esse tempo. Amém. Obrigada a Foi muito vocês. bom, gente. Muito bom mesmo. Muito bom. Amamos vocês. Amamos Nós vocês. também amamos também. vocês. Deus, Davi. Sim, o vosso trabalho não é em vão, tá, gente? Frutos virão à tona. Tudo vem dele e volta para ele, né? Amém. Gente, nosso tempo acabou, mas logo eu creio que teremos outros testemunhos e é uma alegria ter vocês aqui conosco. Obrigado, Natália e Reinaldo. Deus abençoe. E um abraço, a gente se vê
outra vez. A todos vocês que estiveram conosco, Deus abençoe. Shalom. Sigam na paz poderosa do Senhor. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe para que outros sejam edificados. Amém? Amém. Amém. Tchau, tchau. Gente, fica com Deus. Tchau, tchau.